Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui no canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aí embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue no meu segundo canal, o Bíblia Falada Mari Garcia, e também nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, ok? Eu tenho meu Telegram também, se você quiser participar deste grupo, desta família, vai ser um prazer ter você lá junto conosco, ok? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acredite. Porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Há um homem no oeste do Quênia que diz ser o verdadeiro Jesus Cristo. Aparentemente, mais de 1 milhão de pessoas acreditam nele. No YouTube, no canal do Dri Binky, ele postou um vídeo onde ele viajou para o Quênia e encontrou esta persona que declara ser a suposta vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é bem estranho e este homem afirma que ele é o verdadeiro Jesus. Todos ao seu redor acreditam nisso e idolatram-no como Jesus. A Bíblia já nos avisou que falsos cristos e falsos profetas viriam. Então, para nós que estamos antenados e ligados nos sinais, isto não é surpresa. Há muitas outras coisas que ele faz que a Bíblia expõe também. Existe aqui um artigo que mostra 7 outros homens ao redor do mundo que alegam ser Jesus Cristo. Esse é o motivo pelo qual o próprio Jesus nos avisou que isso aconteceria. Não só este homem afirma ser Jesus, mas as pessoas que acreditam também que isso é verdade. Perceba a emoção das pessoas, as pessoas estão realmente adorando. Olhe para todas essas pessoas, elas estão olhando para você e Jesus, o suposto Jesus. Elas me amam e eu me sinto feliz. E isso é bom. E, além disto, este homem, ele intitulou os seus profetas ao redor dele. Então, tem aqui ele apresentando os seus profetas. Sou o profeta Benjamim, sou o profeta Salomão, eu sou o anjo Laui, eu sou o profeta Rubens, eu sou o anjo Noa, o construtor da arca. Existem muitos versículos na Bíblia que podem provar que este homem não é o verdadeiro Jesus em sua segunda vinda. Um deles é que Jesus vem apenas após o tempo da grande tribulação. O próprio Jesus nos alertou que muitos falsos cristos viriam neste tempo que antecederia a sua vinda, justamente com o intuito de engano, de desvio, para que essas pessoas idolatrem outro falso Cristo e não estejam adorando ao verdadeiro Jesus e, consequentemente, não estejam se preparando para a volta de Cristo. Além de inúmeros outros sinais, a declaração do Evangelho do Reino em todo o mundo é bem marcante e ainda não terminou de acontecer, sem contar os sinais celestes na natureza que serão definitivos para nos mostrar que realmente Jesus voltou. Como lemos em Mateus 24, 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta.
os quais reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui nos mostra mais uma característica. Ele aparecerá para que todo olho o veja de maneira visível. Ele estará em todos os lugares. E, além disso, ele reunirá os seus eleitos em sua vinda, ou seja, primeira ressurreição e arrebatamento. Quando perguntaram a este falso Cristo como ele sabia que era a segunda vinda de Jesus Cristo, ele deu uma resposta interessante. Quando você percebeu pela primeira vez que era Jesus? Eu estava na escola, tinha 10 anos, senti que precisava desenhar uma imagem da cruz, então, quando estava desenhando a cruz, senti como se estivesse saindo do mundo uma voz do Senhor, que dizia: você é o meu filho. Quando ele tinha 12 anos, foi visitado por milhares e milhares de anjos. Às 3 da manhã, quando eles chegaram aqui, eles disseram: olá, filho de Deus. E um deles disse: eu sou o anjo Gabriel. Quando ele saiu, veio outro anjo, Rafael. E depois o anjo Maria chegou e disse para ele que ele não devia temer, porque ele estava fazendo a obra do Senhor. O que é curioso é que a Bíblia nos diz que não devemos confiar em um anjo se ele ensina um evangelho diferente. Como lemos em Gálatas 1, versículo 8, contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês o evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Curiosamente, o Islã também foi criado baseando-se em um falso anjo, um encontro que Maomé supostamente teve com o anjo Gabriel. E ele ensinou um evangelho diferente do original, onde a fonte é a própria Bíblia. Uma caverna acima de Meca, Maomé teve uma experiência que seria uma definição deste momento da sua vida. Foi dito que um anjo apareceu na forma de homem, instruindo a recitar em nome de Deus, o Todo-Poderoso. Perceba como é tão importante que estejamos estudando a Bíblia regularmente. Ela nos alerta sobre esses enganos. Pessoas que acreditam que este homem, Jesus em sua segunda vinda, afirmam que ele faz milagres. Estava me sentindo muito doente, tinha me mudado para outro lado de hospitais, fui levado para vários hospitais, fiquei em coma por quase um mês. No momento em que fui trazido aqui, Jesus orou, então, naquele mesmo dia eu acordei e estava bem. O que ele fez por mim foi maravilhoso. Em nosso bairro, aqui estão pessoas doentes, eles sempre correm para a casa dele, para que ele ore e consigam ser curados. É importante nós lembrarmos que a Bíblia nos diz que Satanás realizará milagres através do seu próprio poder. A palavra de Deus nos diz que o homem da iniquidade virá com todos os sinais de poder e mentiras e maravilhas. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, a vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos, bem como toda forma de injustiça para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade, a fim de serem salvos. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Há muito engano acontecendo hoje em igrejas que se dizem cristãs na África, além de outros países. Uma cultura que se abre ao sobrenatural e grandes superstições, e acaba levando muitas pessoas a seguir falsos profetas, que claramente estão mentindo para obter ganhos financeiros e levar pessoas a segui-los. Mateus 7, versículo 15. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. E aqui nos faz lembrar a parábola das 10 virgens, quando as 5 virgens insensatas chegam até o noivo após irem comprar mais óleo, elas são rejeitadas por ele. O noivo diz a elas, eu não vos conheço. Isso quer dizer uma igreja que se desviou, pois se sentia como igreja no princípio. As 10 virgens apontam para a plenitude da igreja. Então, 5 virgens é metade da igreja. Então, proporcionalmente, existe aí uma analogia que supostamente metade da igreja estará apostatando da sua fé, seguindo falsos profetas, falsos cristos, realizando falsos milagres, falsas maravilhas, libertando demônios falsamente, trazendo cura falsamente. Então, a Bíblia nos alerta que isso vai acontecer e já está acontecendo. Por isso, devemos colocar à prova todo profeta e olhar para os seus frutos, olhar para o seu caráter. O fruto fala do caráter, o fruto fala do seu dia a dia, como que ele humildemente se coloca aos pés do Senhor, buscando a verdade, os ensinamentos, ao invés de se sentir o dono da verdade, ao invés de fazer as coisas em troca financeira apenas. Então nós, como filhos de Deus, temos total autoridade sobre todo demônio, todo falso profeta, para rejeitá-lo pelo sangue de Jesus. Toda falsidade, todo engano deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. A ovelha conhece o seu pastor. Então, se você é uma ovelha, você deve conhecer a voz do seu pastor. E o seu pastor é Jesus Cristo. Claramente, ele usa pessoas como instrumentos de Deus, mas, em primeiro lugar, ele precisa ser o nosso alvo, porque através da voz dele nós conseguimos discernir quem são as pessoas que podemos realmente utilizar como referência de homens e mulheres de Deus e quem são pessoas que devemos nos afastar, porque nem todos serão reconhecidos pelo próprio Deus. Imagina que tristeza você estar de frente ao seu próprio Pai e ele dizer que não te conhece. Então, que hoje possamos ser reconhecidos e conhecidos pelo nosso Deus. A minha oração em nome de Jesus é para que os nossos corações estejam se voltando para Ele e que estejamos nos afastando cada vez mais de toda falsidade e engano, todo falso profeta, todo falso Cristo, e ao invés disso que estejamos buscando cada vez mais santidade, separação e o reino dos céus todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.